No penúltimo capítulo da série especial de reportagens sobre os 5 anos da pandemia da Covid-19, o repórter Edson Costa destaca como a pior crise sanitária revelou fragilidades na gestão pública e no sistema de saúde, além de intensificar a polarização política. Os discursos políticos foram atravessados pela pandemia. As eleições de 2020 e 2022 tiveram como pano de fundo o desempenho dos governantes no enfrentamento à pandemia. No mundo, todas as relações entre países foram estremecidas. As agências internacionais, como a ONU e a OMS, foram colocadas em xeque. É o que você vai ouvir. Coronavírus 5 anos. Coronavírus 5 anos. O que aprendemos? Porque a política do fica em casa, a economia a gente vê depois, não deu certo. Tínhamos 2 problemas, o vírus e o desemprego. Para negar o Covid, para vender cloroquina e mais ainda, para ele fazer pouco caso de uma pessoa que estava morrendo por falta de oxigênio em Manaus. As vacinas se tornaram disputa política. Durante a pandemia, o então governador de São Paulo, João Dória, buscou assumir protagonismo no combate ao vírus, conseguindo iniciar a vacinação no estado antes que o governo federal começasse a imunização a nível nacional. De fora da política e evitando tratar do tema, Dória relembra a época. Importamos, como governador de São Paulo, 124 milhões de doses da Coronavac, através do Instituto Butantan. E distribuímos não apenas aos paulistas, distribuímos aos milhões de brasileiros em todo o país, ajudando a salvar vidas. Aqueles que puderam tomar a vacina, salvaram-se. Aqueles que não tomaram, padeceram. E muitos, infelizmente, perderam a vida. Havia uma cobrança para o início da vacinação, mas ao mesmo tempo havia uma percepção que talvez o ritmo não estava sendo tão rápido quanto poderia ser, pois a vacinação já acontecia em outros países. Havia um caráter simbólico também? Sim, havia, e mais do que simbólico, necessário, Edson. A ciência determinava, precisamos da vacina. São Paulo trouxe a vacina em setembro de 2021. Nós só conseguimos iniciar a vacinação em janeiro de 2022, por impedimentos adotados pelo então governo, incompreensivelmente postergando a autorização da Anvisa para que a vacina que já estava homologada no continente asiático pudesse ser aplicada aqui. O senhor aprendeu o quê passando por esse período? E eu queria até reforçar isso. O que o senhor aprendeu na política, enfrentando a pandemia? Aprendi a respeitar ainda mais a ciência, a medicina e a vida. Também, na medida do possível, Edson, usufruir um pouco mais a vida. Foram lições da pandemia. Algumas duras, outras importantes, mas para mim, sempre eternas. O professor de Direito Internacional, Dorival Guimarães, diz que a pandemia escancarou a dependência internacional por alguns países desenvolvidos. Pois a crise ela revelou a dependência excessiva de outros países, como a China, para a produção de bens industrializados e, de outros países, bens essenciais. Outra consequência importante que nós podemos identificar foi o aumento de tensões geopolíticas, principalmente entre os Estados Unidos e a China, que trocaram acusações sobre a própria origem do vírus e a gestão da crise. Alguns governos também foram acusados de usar a pandemia como justificativa para ampliar o seu controle sobre a população. As fake news, elas tomam uma proporção ainda maior durante o período da pandemia, seja sobre o vírus propriamente dito, as suas origens, as vacinas, os tratamentos, a questão ligada a acusações sobre o fato de ter sido algo deliberado ou ao menos escondido, cujas informações foram negligenciadas ou propositadamente elas foram escondidas para que não se gerasse a ideia de que houve a culpa de algum país. O mundo está mais preparado para lidar com novas pandemias e crises, apesar do coronavírus ter mostrado a fragilidade de organizações internacionais. Também expôs as fragilidades e, claro, gerou duras críticas às organizações internacionais como a OMS, principalmente, que foi acusada de falhas, principalmente na sua transparência e na comunicação dos riscos relativos à pandemia. E no futuro, em relação a essa segurança sanitária global, um dos legados
que as relações internacionais ou essa cooperação, elas revelaram é um debate sobre um novo tratado internacional para fortalecer uma resposta global a futuras pandemias. Ouvimos o professor de Direito Internacional, Dorival Guimarães. Repórter Edson Costa. Brasil, 19 de junho de 2021. Paciente 500.000.